Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo jóia por aí? Povo lindo do Senhor Jesus, igreja maravilhosa do Senhor Jesus, né? Nós estamos aqui mais uma vez para ministrar a nossa aula de teologia, teologia para todos, uma teologia bem simples, bem fácil de se entender, né? Nós temos falado aí com vocês, né? Nós falamos primeiramente aí sobre a teologia, né, das Escrituras. Nós explicamos tudo sobre as Escrituras, a veracidade das Escrituras, a inspiração, né, a necessidade, a verificação. Nós falamos sobre a doutrina de Deus, né, a existência de Deus, a natureza de Deus. Até agora, o Espírito Santo tem nos direcionado, tem sido uma bênção. Nós falamos já também sobre os anjos, nós falamos sobre o homem, a origem, né, do homem, a natureza, a imagem de Deus no homem. Nós falamos sobre o Senhor Jesus Cristo, né? Fazendo uma caquinha aí, mudando a aula de lugar, mas falamos, né? Mariana também nem para me ajudar, viu? Brincadeira, Mariana. Nós falamos a semana passada sobre a expiação no Antigo Testamento, a expiação no Novo Testamento, né? Foi uma aula maravilhosa. E hoje nós vamos estar falando sobre a salvação, a teologia da salvação, ok? Vamos lá então, nós vamos falar sobre a natureza da salvação, a justificação, a regeneração, a santificação e a segurança da salvação. Vamos aprender um pouquinho hoje sobre a questão da salvação, né? Sobre aonde nós podemos nos embasar para a certeza da nossa salvação, as teses que existem, né? Nós vamos falar um pouquinho também sobre a natureza da salvação, justificação, regeneração e santificação, mas é o que envolve, né, a salvação. Vamos falar um pouquinho também sobre a segurança da salvação, que é o posicionamento das igrejas, né, das linhagens teológicas, que é principalmente do calvinismo e arminianismo, para que você entenda um pouco. Uma comparação entre os dois e um equilíbrio bíblico, para que você possa realmente entender, né? Essa questão da salvação, como funciona, né? Essa questão da salvação, ela é tão polêmica hoje no meio evangélico. Uns dizem que a salvação é uma vez salvo, salvo para sempre. Outros dizem que não, que você pode ser salvo e depois pode perder a salvação, né? Uns dizem que a salvação é simplesmente crer, outros já dizem que a salvação é crer e ter obras, né? É fé e obras, outros dizem que é obras. Então, fora a questão dos ensinamentos, isso só dentro da igreja, fora a questão dos ensinamentos ainda de outras religiões, né, sobre salvação. Mas nós sabemos que, na realidade, a salvação, Jesus, ele pela a sua morte expiatória, ele nos comprou a salvação. E as verdades relacionadas com a aplicação da salvação agrupam-se sobre 3 títulos. 3 coisas principais envolvem a questão da salvação, que é a justificação, a regeneração e a santificação. Essas 3 coisas é que fazem de uma pessoa salva. Justificação, regeneração e santificação. Nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre o que são essas 3 coisas na íntegra, né? O que é justificação, o que é regeneração e o que é santificação, ok? Vamos lá, começando aqui, olha, rapidinho, só para antes da gente entrar propriamente dita, vamos falar algumas coisinhas sobre cada um. O que aconteceu? Deus, ele nos justificou. Como assim? Ele pagou um preço e nos comprou. Então, ele nos inocentou, né? Ele justificou. Hoje você é uma pessoa justificada pelo que Deus pagou por nós. E, em seguida, ele nos regenerou. Como assim? Ele nos recriou, né? Ele nos comprou, nos recriou, nos adotou, né? Nos recriou e nos adotou como filhos. Nós somos parentes de Deus. E também nesse ato, né, da salvação,
Ele nos justificou, Ele nos regenerou e Ele nos santificou. O que é isso? Através do Espírito Santo, Ele nos consagrou. Né? Então vamos lá, para entendermos melhor. A justificação é um termo forense, né? Relativo ao foro, é da alçada judicial. Você vai ver que justificação, regeneração e santificação, cada um é para uma área. As três coisas são simultâneas, é um acontecimento simultâneo, mas cada coisa é para uma área. Né? A justificação, né, o homem culpado e condenado perante Deus é absolvido e declarado justo, isto é, justificado. Nós não temos mais culpa nem perante Deus e nem perante ao inferno. Não há mais culpa, ok? Você foi justificado. E nesse mesmo ato da salvação, Ele te adotou, que é a regeneração, né? Que é o privilégio, né? É um privilégio de ser adotado por Deus. Sugere uma cena familiar. A justificação sugere uma cena ali judicial, é algo judicial, é direito, é legal. Na adoção é uma cena já familiar. A alma morta em transgressões e ofensas precisa de uma nova vida. E esta é concedida por um ato divino de regeneração. A pessoa, por conseguinte, torna-se herdeira de Deus e membro de sua família. Você é adotado, regenerado por Deus, né? Ele te comprou, pagou o preço, te justificou, você era culpado, agora foi inocentado, você é justo perante Deus e você foi recriado, você foi feito novamente, né? E ele te adotou como filho. E em seguida vem o Espírito Santo de Deus sobre o homem e o santifica, né? A pessoa, após harmonizar-se com a lei de Deus e receber uma nova vida, dedica-se desse momento em diante ao serviço de Deus. Veja bem, vamos lá, mais um pouquinho aqui para a gente entender. A justiça, em primeiro lugar, é mudança de posição, de culpado para inocente, mas é acompanhada por mudança de condição, que é a transformação. Ok? A adoção, a regeneração diz respeito à vida interna, que corresponde ao nosso chamado. Ok? A santificação é tanto externa quanto interna. A externa é separação do pecado e dedicação a Deus. A interna é purificação do pecado. A santificação ela é tanto interna como externa. Por quê? A externa é a separação do pecado, é você evitar o pecado. A santificação ela age nisso, né? É você evitar o pecado externamente. E internamente, que é a purificação, é você abandonar o pecado, deixar o pecado. Não querer mais o pecado, não cometer mais o pecado. Ok? Então veja bem. Às vezes parece que é meio confuso, né? Quando fala que a adoção corresponde ao nosso chamado. Mas isso diz respeito a um certo engano e confusão em relação ao nosso chamado. Você não foi chamado para fazer nada para Deus. Você foi chamado para ser igual a Deus. É por isso que Ele precisou nos recriar, para você ter novamente a natureza de Deus. Então, a regeneração diz respeito ao meu chamado a ser igual a Deus, ter a natureza de Deus novamente. E a santificação, então, é a descida do Espírito Santo que me santifica, é uma dedicação ao serviço de Deus. Então eu sou chamado para ser igual a Deus e o Espírito Santo vem e me santifica para eu trabalhar para Deus. Ele me condiciona a trabalhar para Deus. É isso que nós precisamos entender. Você foi chamado para ser filho. Você foi chamado para ser igual a Deus, para adorar a Deus, representar a Deus.
e foi santificado para ser dedicado, consagrado a Deus. Ok? Aí você então está em condições de trabalhar para Deus, de fazer algo para Deus. Vamos lá. As condições da salvação. Nós já mostramos que a salvação envolve 3 coisas. Mas quais as condições? As Escrituras apresentam o arrependimento e a fé como condição da salvação. A condição da salvação. Para que aconteça isso, para que aconteça a minha justificação, para que aconteça a minha regeneração, para que aconteça a minha santificação, a minha parte nisso, a parte de Deus é essa. Agora, a minha parte nisso é o quê? É a condição de arrependimento e fé. Eu preciso me arrepender dos meus pecados e crer na obra de Jesus Cristo na cruz. Pelo arrependimento, o pecador remove os obstáculos. Pela fé, ele aceita o que Jesus fez por ele, o que Deus ofereceu, o presente de Deus para o homem. Então, o arrependimento remove, ok? A fé é o instrumento pelo qual recebemos a salvação. O arrependimento ocupa-se com o pecado, ok? Pela fé você recebe a salvação. Pelo arrependimento, você começa então a abandonar o pecado, não querer mais o pecado. Ninguém poderá arrepender-se sem fé na palavra de Deus. Então começa tudo pela fé. E aí então vem o arrependimento. Ok? Então, o que é necessário para que eu seja justificado, o que é necessário para que eu seja regenerado, o que é necessário para que eu seja santificado? Fé e arrependimento. Arrependimento e fé. Os dois andam juntos, né? Agora vamos entrar aqui na questão da justificação, propriamente dita, né? É o termo judicial que significa absolver, declarar justo. Justificado é o veredito divino e ninguém pode opor-se a ele. Ei, olha que coisa linda e maravilhosa. Você está justificado por Deus, absolvido por Deus. Ele te declarou inocente e ninguém pode revogar isso. Ninguém pode se opor à palavra de Deus, ao que Deus disse. Veja bem, por que nós temos que agradecer muito a Deus por isso? Justificação inclui mais do que perdão dos pecados e remoção da condenação. Pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo, ficha limpa. Deus limpou a nossa ficha. Nós estamos com a ficha limpa. A hora que Satanás puxa lá o nosso histórico, né? O nosso histórico judicial lá, digamos assim, né? A nossa cabrita, não consta nada, porque Deus limpou o nosso histórico. Todos os processos, tudo que existe em relação a uma pessoa, quando ele morre, aquilo caduca tudo. Aquilo tudo acaba. Não tem mais nada contra aquela pessoa porque ela morreu. É isso que acontece comigo e contra você. Tudo que Satanás tinha contra mim e contra você, não tem mais, porque nós morremos em Cristo. Nós morremos em Cristo. Então não há mais acusação. Agora Deus te recriou uma nova criatura. Ele te justificou, te regenerou, te recriou e te santificou para uma nova vida. Perdão não inocenta ninguém. Eu posso perdoar alguém que pecou contra mim. Eu posso perdoar alguém que matou. Eu posso perdoar alguém que roubou. Eu posso perdoar alguém que adulterou ou qualquer outro pecado. Mas eu não tenho como inocentá-lo disso. O fato de eu ter perdoado não quer dizer que ele é inocente. Mas o que Deus fez comigo e com você vai além do perdão. Ele nos justificou, ele nos declarou justos, nos declarou sem culpa nenhuma. Isso é tremendo diante de Deus. É por isso que Satanás não tem mais do que te acusar hoje em dia, né? Nós temos a necessidade da justificação. Veja bem, qual é a necessidade da justificação? Por que é necessária a justificação? Primeira coisa, por causa da condenação do homem. O homem estava condenado.
Veja bem, vamos ver lá na história novamente. Os gentios estão sob condenação. Os gentios são as pessoas das nações, né? Que não são da nação de Israel. Os gentios estão sob a condenação. Antes, eles conheceram Deus. Como falharam em servi-lo e adorá-lo, a sua mente se obscureceu. A cegueira espiritual os conduziu à idolatria. A idolatria os conduziu à corrupção moral, né? Então, as pessoas estão culpadas diante de Deus do diabo. São indesculpáveis porque têm a revelação de Deus na natureza, como também têm a consciência que aprova ou desaprova seus atos. Há a revelação de Deus na natureza, há a questão da consciência, então eles são indesculpáveis. Agora, vamos lá, o judeu também está sob condenação. Ele pertence à nação escolhida e conhece a lei de Moisés há muitos séculos, mas transgrediu essa lei. Então, os gentios estão sob condenação e o povo que Deus separou para ser a nação sacerdotal também abandonou as leis de Deus. Então, o homem está condenado, por isso que é necessário a justificação. Não há outro meio do homem ser salvo. Infelizmente, os judeus exaltaram a lei, imaginando que ela fosse um agente justificador, e elaboraram um plano de salvação baseado no mérito pela obediência. O pensamento dos judeus era o de estabelecer exigências rígidas pelas quais conseguiriam a vida eterna. Os judeus, Deus deu a lei para eles, e eles vêm tentando ser salvos, ser justificados por essa lei, desde tempos remotos, desde antes do tempo de Jesus. Quando os fariseus, os escribas, pegaram a lei, colocaram a lei acima daquele que deu a lei. Eles colocaram a lei acima daquele que deu a lei. Eles não conseguiram entender que a lei era para um tempo. Era para um tempo. Veja bem, nós vemos aí a vida de Noé, né, de Abraão, Isaac, Jacó, José, né, até o Moisés chegar. As pessoas viveram e adoraram a Deus sem a lei. Deus vem então institui um povo, institui uma lei para este povo. Mas eles não entenderam que essa lei era para um tempo. Eles buscam a salvação pela lei até hoje, pela obediência, por mérito próprio, porque eu obedeço, eu sou salvo. E não é assim que funciona. Não adianta obedecer à lei. É necessário crer em Jesus como Senhor Salvador, crer na obra de Jesus. Veja bem, em uma viagem, o trem representa o meio de alcançar determinado destino. Ninguém pensa em morar no trem. Antes, preocupa-se, né, em chegar ao seu destino. Ao chegar a esse destino, deixa-se o trem. A lei foi dada a Israel com o propósito de conduzi-los a um destino. E esse destino é a fé na graça salvadora de Deus. A lei era o transporte do povo de Israel até o seu destino, que era a fé na graça salvadora de Deus, na salvadora graça de Deus. Mas, ao aparecer o Redentor, os judeus, satisfeitos consigo mesmos, nós somos os caras, nós já resolvemos nosso problema, através da nossa obediência aos nossos costumes, nossos princípios, a nossa lei, nós já somos salvos. Eles fizeram o papel do viajante que, ao chegar ao destino, recusa-se a sair do trem. Embora o condutor lhes diga, estamos no fim da viagem. Jesus chegou e disse, olha, a viagem da lei acabou, agora é fé. E eles recusaram a descer do trem. E eles moram nesse trem até hoje, buscando a salvação através da lei. Não fizeram, né? Eles não fizeram a conexão para um destino mais excelente. Eles estão até hoje presos na lei, buscando salvação na lei. E a fonte da justificação é a graça, não é a lei. Ok? Vamos lá.
Os pecadores são perdoados não porque Deus seja gracioso para desculpar os pecados deles, mas porque existe redenção mediante o sangue de Cristo. O seu perdão fundamenta-se na mais rigorosa justiça. Era necessário que fosse feito justiça, porque Deus é justiça. Então teria que ser feita uma justiça, né? A graça não foi de graça, teve um preço para Deus. Ele só não repassou esse preço. Hoje as pessoas banalizam a graça, banalizam a salvação, dizendo que é de graça, é de graça. A salvação é de graça, a salvação é de graça para nós, mas para ele custou caro, ele deu o filho dele. Jesus teve que passar por tudo aquilo, Jesus pagou um preço pela nossa salvação. Ela é de graça para nós porque ele não repassou o preço. Já imaginou se Jesus fizesse tudo o que fez e tivesse dito para Deus, olha Deus, eu fiz tudo que eu fiz lá e é assim, vamos dar a salvação para eles, mas nós vamos ter que cobrar uma quantia aí, porque um preço aí, porque olha, não foi fácil não. Mas não, eles não fizeram isso. Jesus foi lá, comprou, nos resgatou, nos justificou diante do diabo, de Satanás, né, e diante de Deus, e não cobra nada por isso. A lei diz, pague tudo, mas a graça diz, tudo está pago. Amém? Fundamento da justificação, né? A justiça de Cristo. O Senhor Jesus Cristo conquistou o título para o pecador, o qual é declarado justo por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção significa completa libertação pelo preço pago. A única esperança do homem é adquirir a justiça que Deus aceita, a justiça de Deus. O ato pelo qual Deus acredita essa justiça em nossa conta chama-se imputação. Imputação, né? Imputação é atribuir a alguém as consequências do ato de outra pessoa. Imputação é atribuir a alguém os atos de outra pessoa, as consequências do ato de outra pessoa. Foi isso que aconteceu. Por exemplo, as consequências do pecado de Adão foram debitadas na conta dos seus descendentes, na conta do homem. Adão pecou. E isso foi imputado como pecado na sua descendência. Todos os homens que nasceram depois dele nasceram pecadores, porque foi imputado a eles o que Adão fez, né? Agora, as consequências do pecado do homem foram debitadas na conta de Cristo. E as consequências da obediência de Cristo foram acreditadas na conta do crente. Que coisa maravilhosa. Olha só, as consequências do pecado de Adão vieram para a sua descendência. As consequências dos seus descendentes, né, foram para Cristo. E o que Cristo fez veio como graça para nós. Meu Deus. Ele vestiu-se com as vestes do pecado para que pudéssemos nos vestir com o seu manto de justiça. Ele se vestiu, gente, com as vestes do pecado lá na cruz, para que nós pudéssemos nos vestir com o seu manto de justiça. Foi isso que aconteceu. Gente, para nós entendermos melhor aqui, uma coisa que Deus ministrou ao meu coração e eu entendi, até na leitura aqui que eu estava fazendo, me veio essa ilustração na cabeça, e eu vou falar ela aqui para vocês. Ó. Vou ler esse pedacinho aqui e vou falar. A doutrina da justificação pela graça de Deus, mediante a fé, remove dois perigos. Olha só a importância da doutrina da justificação. Primeiro, o orgulho da autojustiça e do autoesforço. Não há nenhuma pessoa que possa se orgulhar e dizer eu alcancei a salvação por mim mesmo. Por nenhuma forma, por nenhum jeito o homem pode alcançar a salvação. Então, a doutrina da justificação, ela resolve isso. O problema do orgulho da autojustiça. E segundo, o medo de que a pessoa seja fraca demais para conseguir a salvação. Ela resolve os dois problemas do homem.
Geralmente, quando você pergunta para as pessoas hoje, você tem certeza da sua salvação? Quando eu pergunto isso para as pessoas, geralmente eu tenho duas respostas. Geralmente as pessoas falam, não, eu não tenho certeza da salvação, porque isso aí é muito difícil, e eu acho que ninguém nesse mundo tem condições de dizer que tem certeza da salvação. Como que eu vou ter certeza da minha salvação? Eu sou pecador, eu sou falho, eu erro, eu não tenho jeito para mim, né? Eu não tenho como ter certeza da salvação. A pessoa se acha totalmente incapaz de ter certeza da salvação. Então, a doutrina da justificação resolve isso, porque não é por mim que eu sou salvo, é pelo que Cristo fez na cruz. É pelo que Cristo fez lá na cruz. Através de mim, dos meus atos, das minhas atitudes, eu nunca vou ser salvo. Através de mim, eu querer fazer alguma coisa para ser salvo, não adianta, não tem o que eu possa fazer, né? Ou então a outra resposta é, não, eu sou salvo, eu tenho certeza da minha salvação. Eu não bebo, eu não fumo, eu não minto, eu não prejudico ninguém, eu não faço mal para ninguém. Se eu não puder ajudar também, eu não atrapalho, né? Eu sou uma pessoa boa nesse mundo, eu sou uma pessoa do bem. Sou uma pessoa do bem. Nossa, olha, eu não tenho problema com ninguém, eu evito problema, como eu sou do bem. Então, eu acho que Deus, na sua bondade, vai olhar para mim e ver que eu sou bonzinho e ver que eu me auto-justifiquei. Não adianta. A doutrina da justificação vem e resolve esses dois problemas. Viu? Amém? Então veja bem, como que funciona isso? Eu vejo assim, Paulo, através dos ensinamentos de Paulo, o que nós vemos? Que Deus é como um pai. É como um pai que tinha 3 filhos, né? O filho mais velho, o filho do meio e o filho mais novo. É como um pai com 3 filhos. E aí o filho mais novo, ele está devendo para o pai. Ele pega um dinheiro emprestado lá e ele está devendo. E o pai gosta muito daquele filho. E por causa daquela dívida, aquele filho não conseguiu pagar, ele saiu da casa do pai, saiu da presença do pai. E o pai amava muito aquele filho, não queria ter perdido aquele filho. E aí o pai então deseja muito perdoar a dívida daquele filho mais novo. Só que ele não pode perdoar porque o filho do meio também deve e fica acusando o pai. Se perdoar a dívida dele, tem que perdoar a minha também. Se perdoar a dele, tem que perdoar a minha também. É como... E aí então, o que acontece? O filho mais velho vai e paga a dívida do filho mais novo para o pai. Resolve o problema do filho mais novo. Então não foi o pai que liberou o filho mais novo. Foi o filho mais velho que pagou a dívida pelo filho mais novo. E ele trouxe então o filho mais novo de volta para o pai. Assim, o filho do meio não pode acusar Deus. Não pode acusar mais o filho mais novo, que tem dívida, e não pode acusar Deus de ter liberado aquela dívida. É mais ou menos assim que funciona a questão da justificação. Ok? Jesus vem e morre pelo ser humano. Satanás não tem mais do que acusar. Aleluia, né? Glória a Deus por isso, né? Meu Deus, que coisa boa. Agora, tem uma coisa em relação à salvação que é muito falada no meio cristão, principalmente, que eu queria abordar aqui com você, que é a questão da salvação pela fé e a salvação pelas obras. Depois você vai lá, lê lá o que Paulo fala em Gálatas 3,11, o que Tiago fala em Tiago 2,26, né? Tiago 2,18, Romanos 3,20 Paulo fala, Tiago 2,14, né? Tiago fala novamente. O que acontece? Paulo está falando, gente, que a salvação ela é pela fé e não pelo cumprimento de obras. E já Tiago vem e fala que as obras sem a fé de nada valem.
Então há uma confusão aí. Pera lá, um está falando que a salvação é pela fé, o outro está falando que a fé sem as obras não funciona. Como é que é isso? Está em contradição os dois? Não, eles não estão em contradição. Vamos entender isso? Olha só. Uma compreensão do sentido em que eles empregaram os termos fará rapidamente desvanecer a suposta dificuldade. Preste atenção no contexto. Paulo recomenda uma fé viva que confia somente no Senhor. E Tiago denuncia uma fé morta e formal, que representa apenas um consentimento mental. Os dois estão falando para pessoas diferentes, num contexto diferente e fazendo aplicações diferentes. Não havia divergência no ensinamento de Paulo e de Tiago. Eu vou ler isso aqui de novo, olha. Paulo está recomendando uma fé viva. E Tiago está denunciando uma fé morta. Aí é que está o segredo. Paulo está falando para um público que queria ser salvo pelo cumprimento da lei. E o que nós já falamos sobre salvação pela lei? Não existe. Tiago está falando de um povo que agora entendeu que a salvação é pela fé e não quer fazer mais nada para ninguém. É uma fé egoísta, uma fé morta. Então é isso, Paulo está recomendando uma fé viva. Tiago está denunciando uma fé morta. Paulo rejeita as obras mortas da lei, ou obras sem fé. Tiago louva as obras vivas que demonstram a vitalidade da fé. A justificação mencionada por Paulo, preste atenção, a justificação mencionada por Paulo refere-se ao início da vida cristã. Já Tiago usa a palavra com o significado de vida de obediência e santidade, uma evidência exterior da salvação. Paulo combate o legalismo, ou a confiança nas obras por meio da salvação. Tiago combate o antinomianismo, ou seja, o ensino que afirma que desde que a pessoa creia, não importa qual seja a sua conduta ao longo da vida. Um está falando do começo ali da conversão. Paulo está dizendo, tem pessoas que se convertem, que ele ainda não entendeu que a salvação é pela fé. Ele aceitou Jesus, mas ele ainda quer fazer algumas coisas, dar uma ajudazinha para Deus. Paulo está falando, não adianta, não é por isso. E Tiago já está falando para um povo que já creu e já está numa jornada, numa caminhada, e não tem obras nenhuma que demonstre a sua fé. Não tem obras de caridade, não tem obras de amor, não há demonstração de amor na fé daquele povo. Então significa que praticamente eles também ainda não creram como deveria. Então vocês estão entendendo, gente? Como que não há divergência na realidade. Paulo está falando, está denunciando aquele que quer ser salvo ainda por observações de costumes da lei. E Tiago está falando daqueles crentes que já se converteram e não têm mudança de vida, não têm obras. Dá para você pregar as duas coisas, dependendo do contexto, dependendo da igreja que você estiver, né? Se você vê, nós vemos que alguns pregadores, né, mais para frente aqui eu vou falar um pouco sobre isso, alguns pregadores renomados da história da igreja, eles pregavam essas duas coisas dependendo do contexto onde eles estavam. John Wesley, Spurgeon, Finney, né? Todos eles pregavam de acordo com o local que eles estavam, onde eles viam que eram pessoas novas, onde eles viam que eram pessoas que ainda estavam confundindo as coisas. Eles tinham crido em Jesus, mas achavam que tinham que fazer alguma coisa ainda para ser salvo. Eles pregavam o ensinamento de Paulo. Onde eles estavam num ambiente onde a igreja já era madura, onde a igreja já era vivida, e o povo estava deixando as obras, não havia amor, não havia compaixão, não havia caridade. Eles pregavam os ensinamentos de Tiago. Então, na realidade, não é controversa. As duas coisas são necessárias. Vamos lá, então? Justificação está aí, está explicado, é isso, né?
Vamos passar aqui agora para a questão da regeneração, entendendo que isso acontece simultaneamente, instantaneamente em quem é salvo. Vamos lá, a regeneração, né? É o ato divino que concede ao pecador que se arrepende e que crê uma vida nova e mais elevada, mediante a união pessoal com Cristo. O Novo Testamento descreve a regeneração desta forma. Olha só, primeira coisa, nascimento, né? Um novo nascimento. O crente é nascido de Deus, nascido do Espírito. Cada uma dessas coisas que eu estou falando tem uma referência aqui para mostrar e provar para você na Bíblia. O crente é nascido de Deus, nascido do Espírito, nascido do alto, né? Então a Bíblia no Novo Testamento considera a regeneração como um nascimento, uma purificação, né? A alma foi lavada completamente das impurezas da vida pregressa, recebendo novidade de vida, experiência simbolicamente expressa pelas águas do batismo. Então é nascimento, purificação, vivificação. A essência da regeneração é uma nova vida concedida por Deus. E recriação. Aquele que criou o homem no princípio e soprou em suas narinas o fôlego de vida, agora o recria pela operação do Espírito Santo. Então o Novo Testamento trata a regeneração como nascimento, purificação, vivificação e recriação. Deus te recriou. Regeneração é o aspecto singular da religião do Novo Testamento. Nas religiões pagãs, conhece universalmente a permanência do caráter. A religião de Jesus Cristo é a única no mundo que declara regenerar a natureza decaída do homem. Todas as religiões, todas as religiões, por melhor que seja o seu ensinamento, ainda que elas levem os homens a algum tipo de mudança externa, de sabedoria externa, somente o cristianismo, pela morte de Jesus na cruz, promete e cumpre a regeneração da alma do homem. Não uma evolução, não um crescimento, um amadurecimento, mas a regeneração. E a partir dessa regeneração vem uma maturidade, sabedoria, uma transformação. É isso que leva o homem que roubava, que não rouba mais, adulterava, não adultera mais, mentia, não mente mais, e aí por diante. O homem é transformado. É isso que é inconcebível na mente das pessoas lá de fora. Olha lá, até esse dia estava roubando, matando, agora está com a Bíblia debaixo do braço dizendo que é outra pessoa. É outra pessoa mesmo. Para o ímpio isso é loucura. Ele não consegue entender, porque ele não sabe, ele não entende a natureza da salvação, que é a regeneração de dentro para fora. Aquela pessoa realmente é uma nova criatura. Ok? Quando a pessoa passa pela transformação espiritual, conhecida como regeneração, torna-se filho de Deus. Deus, além de inocentar, limpar a ficha, adota o homem. O que ele fez foi mais que justificação, foi adoção. Ele limpou tua ficha e te adotou como filho. Meu Deus, que coisa tremenda, né? Olha o que está escrito em Romanos 8, 15, 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós não recebemos um espírito de medo, mas um espírito de adoção, que nos adotou como filhos. E nós podemos então clamar agora, Abba, Pai. Pai, Paizinho, Senhor é o nosso Pai. Amém?
Então, nós vimos a questão da justificação, que envolve a salvação envolve a justificação, a salvação envolve a regeneração e a salvação envolve a santificação, né? A chave do significado da doutrina da expiação encontra-se no Novo Testamento. Acha-se no rito sacrificial do Antigo Testamento. Da mesma forma, chegaremos ao sentido da doutrina do Novo Testamento sobre a santificação pelo estudo do uso da palavra santo no Antigo Testamento. Tudo que era santo, dedicado, consagrado a Deus, lá no templo, no Velho Testamento, era uma simbologia do que seriam os crentes, do que seriam as pessoas através do Espírito Santo no Novo Testamento. Santificar é a mesma coisa que tornar santo ou consagrar. A palavra santo tem os seguintes sentidos. Primeiro, separação. Você foi separado por Deus, né? Santo é uma palavra que descreve a natureza divina. Seu significado primordial é separação. Portanto, a santificação, a santidade, representa aquilo que está em Deus. Santo é ser separado. Santo é ser dedicado, né? Dedicação inclui tanto separação de quanto a dedicação a alguma coisa. Essa é a condição dos crentes hoje em dia. Você está dedicado a algo, separado de e dedicado a. Você está separado do mundo, do pecado e dedicado ao serviço de Deus. Isso é que é santificação. E também é separação, é dedicação e é purificação. O caráter de Deus age sobre tudo que lhe é devotado. As coisas que lhe são dedicadas devem ser limpas. É isso que mantém o homem santificado, limpo do pecado, a santificação. Aquilo que é dedicado a Deus tem que ser mantido limpo e separado, ok? Pela água, pelo azeite e pelo sangue, como lá no Velho Testamento. E também é consagração, né? Consagração. Você é livre pela justificação e você é apto para trabalhar com Deus pela santificação. Esse é o propósito original de Deus. Você é chamado para ser como Deus, para ser filho de Deus e dedicado, separado, santificado para trabalhar para Deus. Ok? A santificação é absoluta e progressiva. Absoluta no sentido de que a obra foi feita de uma vez por todas, lá na cruz do Calvário. E, ao mesmo tempo, ela é progressiva no sentido em que o cristão deve perseguir a santidade, aperfeiçoando a consagração pela limpeza de todas as impurezas existentes em seu ser durante o processo de uma vida inteira. Então, a santidade, ela é tanto absoluta, imediata, pelo ato de Cristo, pela fé no que Cristo fez, como um processo de abandono do pecado, diariamente. Ok? Vamos lá. Como nós já falamos, o sangue de Cristo ele é eterno, ele é absoluto, né? E ele é posicional. Ele é o meio, né, pelo qual nós somos salvos. Ele é o meio pelo qual nós somos salvos, né? Então, não tem jeito, gente. Você é salvo. Quais são os meios pelo qual você é salvo? É pelo sangue de Cristo, é pelo o Espírito Santo e é pela palavra de Deus. Não há outro meio de você ser salvo. Não há outro meio. Não tem jeito. É isso aqui. É a obra de Cristo, é o Espírito Santo e a palavra de Deus. É aí que você é salvo. Qualquer outra coisa que te disserem, seja baseado em o que for, como diz Paulo, é anátema, é maldição perante Deus. É maldição, viu? Veja bem, lá no Velho Testamento, no ato da sua consagração ao ministério, o sacerdote israelita recebia um banho sacerdotal
completo. Banho que nunca se repetia mais, pois era uma obra feita de uma vez por todas. Todos os dias, porém, ele era obrigado a lavar as mãos e os pés. Olha que interessante. Lá no Velho Testamento, o sacerdote, quando ele era dedicado ao ministério, ele tomava um banho completo. Mas esse banho ele nunca mais tomava, não precisava de outro. Mas, no entanto, todos os dias ele era obrigado a lavar os pés e as suas mãos. Da mesma maneira, o regenerado foi lavado pela palavra de Deus, pelo sangue do Cordeiro, pelo azeite do Espírito, pela unção do Espírito Santo. E ele não precisa mais desse banho. No entanto, mas precisa separar-se diariamente das impurezas e imperfeições. Que é a simbologia do lavar as mãos e os pés todos os dias. Você agora é um sacerdote de Deus. Você é um sacerdote de Deus. E para nós encerrarmos aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da segurança da salvação. Né? Nessa sessão consideraremos se a salvação final dos cristãos é incondicional ou se é possível perdê-la por causa do pecado. É condicional? Não é? Uma vez que você creu, você é salvo, salvo para sempre? Não, não é assim. Você é salvo, mas tem as suas responsabilidades. Você pode perder, cair da graça, né? Vamos ver? Vamos lá, olha. A nossa igreja sempre teve esse posicionamento que eu vou te falar agora. Se algum dia alguém te perguntar aí na rua qual que é o posicionamento da sua igreja sobre salvação, você vai falar isso aqui, porque isso aqui é o que a nossa igreja sempre creu. Ok? Vamos lá. É possível decair da graça aqueles que, né, seguem o sistema de doutrina calvinista, respondem negativamente. É possível cair da graça? Aqueles que são calvinistas vão responder que não é possível cair da graça. Você não pode perder a sua salvação. Aquele que é arminianista, ele vai responder que sim, que é possível você cair da graça. Ok? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre calvinismo. A doutrina de Calvino. Como que é isso? A salvação provém inteiramente de Deus. O homem não tem absolutamente nada a ver com a sua salvação. Se ele, o homem, arrepender-se, crer e for a Cristo, é inteiramente por causa do poder atrativo do Espírito de Deus. Isso se deve ao fato de que a vontade do homem se corrompeu, tanto desde a queda, que sem a ajuda de Deus não pode nem se arrepender. O calvinista crê que a salvação do homem é um papel inteiramente de responsabilidade de Deus, que o homem caiu de tal maneira, saiu de tal maneira da presença de Deus, que ele não tem nem condições de se arrepender. Tudo é por Deus. Naturalmente, sugere a pergunta: se a salvação é inteiramente obra de Deus, e o homem não tem nada a ver com ela, e está desamparado, a menos que o Espírito de Deus opere nele, então por que Deus não salva todos os homens, uma vez que todos estão perdidos e desamparados? Se o homem não tem condições de se arrepender, por que então que Deus já não atrai todos os homens a si? Por que ele fica atraindo aos pouquinhos? É uma pergunta que fica aí para quem crê nessa questão da responsabilidade inteira de Deus na salvação do homem. Né? Sendo assim, Deus poderia chamar todos os homens. Mas qual que é a resposta deles sobre isso? O que eles respondem sobre isso? Se você falar isso para um calvinista, a resposta de Calvino era assim, olha: Deus predestinou alguns para serem salvos e outros para serem perdidos. A predestinação é o eterno decreto de Deus, pelo qual ele decidiu o que será de cada um de todos os indivíduos. Então eles creem na predestinação. Deus já predestinou quem vai ser salvo, Deus já predestinou quem ele vai atrair a ele, e o restante está perdido mesmo, não tem jeito. Ok? Ele já predestinou. Uns que vieram para ser salvos e os que vieram para não serem salvos. Mas veja bem, se fosse assim também, Deus teria criado Adão e Eva
para a perdição, porque só havia os dois e os dois pecaram. Deus criou então Adão e Eva para a perdição, coisa que eu não acredito que Deus fez. Deus não criou Adão e Eva para a perdição, né? Vamos lá, olha. Antes, a vida eterna está pré-ordenada para alguns e a condenação eterna para outros. Ao agir dessa maneira, Deus não é injusto, pois ele não é obrigado a salvar ninguém. Tudo bem, eles alegam que quando Deus predestina as pessoas, uns para ser salvos e outros para não, Deus não está sendo injusto porque ele não é obrigado a salvar ninguém. Então o que ele está fazendo é lucro, né? O que ele está fazendo já faz parte da sua bondade para com alguns e ele não pode ser culpado de nada porque o que ele está fazendo já é muito perto do que o homem fez. Que é basicamente esse, gente. Em poucas palavras, é isso que o calvinista crê. Que muitas igrejas aí, principalmente algumas tradicionais, creem, né, na salvação dessa forma. A salvação é responsabilidade total de Deus. O homem não tem condições nem de se arrepender. E então, Deus poderia ter salvado todos? Sim, mas ele não fez por quê? Porque ele já predestinou que vão ser salvos e que não vai ser salvo. E ele não tem nenhuma culpa nisso, porque ele não é obrigado a salvar ninguém. Então, o que ele está fazendo já é muito. Agora vamos ver um pouquinho do arminianismo, né? Que é aqueles que creem na doutrina de Armínio, né? Veja bem, Armínio cria assim: a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, porque Cristo morreu por todos. Por ser essa a sua finalidade, ele oferece sua graça a todos. Embora a salvação seja obra de Deus, absolutamente livre e independente de nossas boas obras ou méritos, o homem tem certas condições a cumprir. Ele pode escolher aceitar a graça de Deus ou pode resistir e rejeitar a graça de Deus. Assim cria Armínio. As Escrituras certamente ensinam a predestinação, mas não que Deus predestina alguns para a vida eterna e outros para o sofrimento eterno. Ele predestina todos os que querem a serem salvos. Veja bem, vou acabar aqui primeiro o que está falando do arminianismo, aí eu vou dar uma explicação prática. Então, Armínio, ele pensa o seguinte: as escrituras certamente ensinam predestinação. Está lá, está escrito lá. Está escrito, não tem como negar. Está lá, né? Mas Deus predestina todos os que querem ser salvos. Deus, em razão de seu conhecimento, ele previu que essas pessoas aceitariam o evangelho e permaneceriam salvas. Aqui é que está a questão. Prever e predestinar é diferente. Ele previu o destino delas, daquelas pessoas que aceitaram, daquelas pessoas que aceitam a obra de Cristo e são salvas. Mas não predeterminou esse destino. Deus, em razão do seu conhecimento, da sua onisciência e da sua eternidade, ele previu já os que vão ser salvos e os que não vão ser. Ele sabe. Mas ele não predeterminou quem seria salvo ou não. Isso é uma escolha do homem. É uma escolha e responsabilidade do homem na salvação. O homem tem responsabilidade na sua salvação. Veja bem, prever e predeterminar são duas palavras distintas. Ok? Vamos lá. O que acontece dessa palavra predestinar é que predestinar. Então você se torna um aspirante à salvação. Ok? Quando você crê em Jesus, você está predestinado. Quando você aceita, quando você crê, você então se torna predestinado à salvação.
Não quer dizer que Deus, ao criar o ser humano, já predestinou todo mundo. Não. É quando eu aceito que eu me torno um predestinado à salvação. Ok? Vamos lá. Uma comparação. A salvação é condicional ou incondicional? De quem depende, em última análise, a salvação? De Deus ou do homem? Certamente deve depender de Deus, porque quem poderia ser salvo se a salvação dependesse da força da própria pessoa? Contudo, será que não há um sentido em que a salvação dependa do homem? As Escrituras ensinam consistentemente que o homem tem o poder de escolher livremente entre a vida e a morte, e Deus nunca violará esse poder. O Novo Testamento, de fato, ensina que é possível resistir à graça divina e resistir para a perdição eterna, né? Aqui tem vários textos que vão comprovar isso, que a Bíblia mostra que é possível você resistir à graça de Deus e também cair da graça de Deus. A Bíblia mostra, é claro, né? Então veja bem, aqueles aos quais foram dirigidas essas palavras eram cristãos, hebreus, que desanimados e perseguidos eram tentados a voltar ao judaísmo, antes de serem novamente recebidos na sinagoga. Requeria-se deles que publicamente fizessem as seguintes declarações: que Jesus não era o Filho de Deus, que seu sangue havia sido derramado da mesma forma que o de um malfeitor, que seus milagres foram operados pelo poder do maligno. Isso é importante nós entendermos esse contexto. Tem uma palavra em Hebreus, né, que Paulo está sendo bem enfático, bem até rude, né, com aqueles que abandonam a fé. Mas ele está falando especificamente para aquelas pessoas que resolveram negar a obra de Cristo. Eles queriam voltar para o judaísmo. Quando eles desejavam voltar, era exigido deles que fizessem essas declarações: que Jesus não era o Filho de Deus, que o seu sangue derramado foi o sangue derramado como o sangue de um malfeitor, e que os milagres que ele operou foram pelo poder do maligno. Meu Deus, que coisa terrível, né? Esse era o pecado da apostasia. É por isso que Paulo está dizendo, né? Que as pessoas, é possível sim as pessoas decaírem da graça, não em relação a pecados cotidianos do dia a dia. Isso muitas vezes não faz a pessoa perder a salvação. Ela está ali com condições ainda de arrependimento, de voltar atrás. O que faz uma pessoa perder a sua salvação, decair da graça, é quando ela deliberadamente ela nega a Cristo e nega a operação do Espírito Santo, nega o sangue de Jesus e volta para uma religião antiga que ela tinha, para práticas religiosas antigas, negando Jesus como Salvador. Mas é possível sim decair da graça. O que acontece é que as pessoas confundem muito hoje que com os pecados do dia a dia a pessoa perde salvação. Eu pequei, eu cometi um erro, uma falha, eu perdi minha salvação. Não, você não perdeu a sua salvação. É para isso que tem o sangue do Cordeiro Santo. É para isso que tem a oração de arrependimento. É para isso que está lá, né, o sangue de Cristo, né, como uma fonte inesgotável para te perdoar dos seus pecados do dia a dia. Agora, quando uma pessoa nega a Cristo, voltando para práticas religiosas antigas, é por isso que uma pessoa que mesmo desviada, que ela não volta para as práticas religiosas antigas, eu não acredito na perca da salvação de uma pessoa dessa. Eu não acredito. Ela está ali, a qualquer momento ela se arrepende daqueles pecados, ela se arrepende daquelas falhas. Ela não negou a Cristo. Ela está numa fase de falhas, de erros. Mas Cristo morreu por ela e ela não negou ao Senhor Jesus. Ok?
E quem somos nós para dizer se aquela pessoa perdeu a salvação ou não? Aquilo ali é ela e Deus. É ela com Deus. É isso que deu condição ao ladrão da cruz ser salvo. Reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador no último momento da sua vida. Aquela pessoa, até no último momento da sua vida, ela tem condições de se voltar a Deus. Amém? Glória a Deus! Eu falo que Satanás é o maior perdedor que existe, porque ele atenta, desvia o crente, leva o crente ao pecado, leva o crente ao erro, tira o crente da igreja, né? Mas não adianta, ele é o maior perdedor, porque todas essas pessoas que conhecem a Jesus, eles não negaram Jesus, eles simplesmente não estão conseguindo resistir à fraqueza da sua carne. Na última hora, eu tenho certeza que todas essas pessoas se voltam para Jesus e vão para o céu. Elas se voltam para Deus, elas conhecem Deus. Satanás é aquele que trabalha e na última hora ele perde todo o seu trabalho. Satanás não tem esse poder de levar as pessoas para o inferno dessa forma, a não ser aquelas pessoas que não ouviram, que ouviram e não creram, ou que creram e negaram. São essas pessoas que estão lá no inferno. Ok? Uma vez em graça, sempre em graça. No caso dos israelitas não foi verdade, pois a rota de sua jornada ficou assinalada com as sepulturas dos que foram destruídos em consequência de suas murmurações, rebelião e idolatria. Veja bem, o pecado interrompeu sua comunhão com Deus e, como resultado, caíram da graça. Paulo declara que esses eventos foram registrados na Bíblia para advertir os cristãos de a possibilidade de perder os mais sublimes privilégios por meio do pecado deliberado. Pecado de Israel, murmuração, rebelião e idolatria. Não crer em Deus, rebelar-se contra Deus. Então existe uma diferença entre cair em uma tentação e cair da graça de Deus. Cair em tentação é uma coisa, cair da graça de Deus é outra. Aí é onde a coisa fica séria. Mas vamos lá, vamos para o equilíbrio. O calvinismo exalta a graça de Deus como a única fonte de salvação. E a Bíblia também. O arminianismo acentua o livre-arbítrio e a responsabilidade do homem. E a Bíblia também. Veja bem, o calvinismo ressalta a parte de Deus na salvação. A Bíblia também faz isso. O arminianismo ressalta a responsabilidade do homem na sua salvação. E a Bíblia também faz isso. Não podemos negar nem um lado e nem o outro. Há um equilíbrio aqui. A solução prática consiste tanto em evitar os extremos antibíblicos de um e de outro ponto. Evitar pôr uma ideia em aberto contra a outra. Quando duas doutrinas bíblicas são postas em oposições, uma contra a outra, o resultado é uma reação que conduz ao erro. Os dois posicionamentos têm os seus extremos que se tornam erros. Quando você coloca uma doutrina bíblica, né, de algo que está em aberto, não é uma verdade absoluta, definitiva, né? Tem muita coisa a ser entendida sobre aquilo. Os dois colocaram a sua verdade como única e absoluta. E o pior de tudo é que os crentes de hoje ainda fazem isso. Há um equilíbrio aqui, a Bíblia ressalta as duas coisas, só que a Bíblia condena os dois extremos também, né? Não adianta colocar uma ideia contra a outra. Todos os extremos vão se tornar pecado, vão se tornar erro, né? Veja bem, como eu disse há pouco tempo, quando Charles Finney ministrava em uma comunidade em que a graça de Deus havia recebido excessiva ênfase, ele acentuava muito a responsabilidade do homem. Assim como eles faziam com a fé, eles faziam também. Assim como eles faziam com a fé, eles faziam também com a questão da graça. Quando dirigia trabalho em localidades em que a responsabilidade humana e as obras haviam sido fortemente defendidas, ele acentuava a graça de Deus.
Quando deixamos os mistérios da predestinação e nos dedicamos à obra prática de salvar almas, não temos dificuldade com o assunto. John Wesley era arminiano, Whitefield, calvinista. Entretanto, ambos conduziram milhares de almas a Cristo. Muitos pregadores fizeram isso, ok? Vamos lá. Para nós concluirmos aqui, olha. Para nós concluirmos. Eu vou ficar com essa partinha aqui, ó. Tinha marcado outra coisa de conclusão, vou ficar com isso aqui. Quando deixamos os mistérios da predestinação e nos dedicamos à obra prática de salvar almas, não temos dificuldade com assunto nenhum. Olha o que ele está falando aqui. John Wesley era arminiano, Whitefield era calvinista, mas os dois levaram milhares de pessoas a Cristo. Ei, tudo isso nós estamos aprendendo aqui sobre teologia. Que isso não se transforme em motivo de briga, de discussões teológicas. Não, pelo contrário, isso aqui na vida da gente praticamente não faz diferença nenhuma se eu estiver focado no meu trabalho para Deus, se eu estiver focado em ganhar almas. Isso aqui não faz diferença nenhuma na vida da pessoa que precisa de conversão. Isso aqui você vai ensinar depois para ela vai aprofundar, para entender. O foco hoje é eu orar a Deus e pedir a Deus estratégias para ganhar alma, sabedoria, aonde eu vou pregar, aonde eu vou pregar mais sobre a fé, aonde eu vou pregar mais, né, sobre as obras, aonde eu vou pregar sobre a graça, aonde eu vou pregar que a salvação, né, da predestinação, sobre a responsabilidade de Deus, a responsabilidade do homem. Aonde o homem está querendo fazer demais, eu tenho que mostrar que a responsabilidade é de Deus. Aonde o homem está deixando tudo para Deus, eu tenho que mostrar que o homem tem as suas responsabilidades. Eu mesmo sou assim. Quando eu prego o evangelho para alguém, dependendo da resposta que a pessoa me dá sobre a certeza da salvação, é o que eu falo para ela. Se ela me responde, você tem certeza da salvação? Se ela me responde, tenho, eu pergunto, baseado em quê? Se ela falar nas obras dela, eu vou mostrar o que Deus fez, que é por Deus. Agora, se ela falar para mim que ela não dá conta, que ela não tem condições, que ela crê, ela acredita, mas ela não acha possível, aí sim, aí eu vou mostrar que Deus deu isso de graça. Ok? Amém? Estamos entendidos, gente? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, que você tenha tido um entendimento aí maravilhoso sobre o que é a salvação, que envolve justificação, envolve regeneração e envolve a santificação. Ok? Deus abençoe sua vida. Até a semana que vem, se Deus quiser. Estaremos aí com falando a semana que vem. Não perca, nós vamos estar falando sobre a doutrina do Espírito Santo. Vai ser maravilhoso. Vou falar muitas coisas interessantíssimas aí sobre o Espírito Santo. Até mais, fica com Deus. Deus abençoe sua vida.